Eu vou passar aqui para vocês um panorama geral, né? Inicialmente aqui um panorama geral sobre a organização, sistemas e métodos. Depois falar um pouquinho aqui, se der tempo, da parte de coleta de dados, um pouco que tem a ver com o trabalho de vocês também, tá bom? Sem onerar muito o tempo da manhã de vocês, que o principal mesmo era o trabalho. Eu não sei se vocês perceberam uma coisa, talvez quando eu falei um pouquinho da parte da educação, da questão das carteiras de sala de aula, seja um momento que eu deixo isso mais evidente, né? Mas vamos falar do ponto empresarial também, né, que vocês vão entender. As mudanças que a gente vê em OSM, né, que são mudanças, por exemplo, de layout, de estrutura física, de forma de organização, elas não são mudanças somente estéticas ou mudanças só do ponto de vista do que a gente pode chamar de mudança técnica, certo? Elas são mudanças também que foram acontecendo, digamos assim, do ponto de vista da forma de pensar a gestão, da forma de pensar as organizações e da forma de pensar as pessoas, né? Então, quando eu falo em sala de aula ser circular ou ser naquele momento tradicional, eu estou falando de uma questão pedagógica, filosófica, enfim, né? De espaço, de se isso vai gerar ou não mais igualdade entre as pessoas que estão ali, no caso o professor e o aluno, né? Pelo menos era o argumento do meu professor aqui, que usava, né? Ele, segundo ele, para não parecer que era uma hierarquia, enfim, né? Então, essas mudanças que a gente se materializa, por exemplo, numa sala de aula ou num escritório, seja ele de contabilidade, seja ele no supermercado, ou numa empresa qualquer, tem a ver também com essas mudanças de concepção sobre o que é gestão, o que é organização, se é mais ou menos descentralizado, mais ou menos participativo, né? Essas pessoas têm que ficar mais ou menos próximas umas das outras, né? Então, tem a ver com algumas tendências, né? Tendências, por exemplo, de empresas que tinham seus escritórios muito fechados, né? E aí vieram empresas com ambientes mais humanizados, mais abertos, né? Modelo, como se diz, modelo mais Google, enfim, né? Menos burocratizado, menos fechado. Por quê? Porque os pesquisadores encontraram evidências de que empresas que tinham modelos menos burocratizados, no sentido negativo da palavra, todo mundo sabe que burocracia, né, é relevante, é importante, mas no sentido assim de um excesso, né, de uma disfunção, potencializavam mais a inovação. Por quê? Porque quando as empresas e até mesmo ambientes públicos, né, são muito fechados à rotina, muito fechada a fazer somente aquilo que não é no sentido do que está escrito, né? Não é na questão da lei, mas é a questão de fazer somente de uma mesma forma, né? Sem variar no sentido de buscar melhoria, de buscar se adequar, né? A novas questões, as novas possibilidades, a questão da inovação, essas empresas elas não conseguem inovar. É o famoso caso aí, sempre lembrado da Nokia, que meu primeiro celular foi Nokia, e se eu pergunto para vocês onde está a Nokia hoje, vocês vão saber, né? Que é um caso aí que tem muitos outros elementos, inclusive tem um documentário bastante interessante, mas que tem a ver com a questão de não ter inovado, de não ter buscado pensar, né, no futuro, superar aí os seus limites. E quando a gente tem, né, essas empresas sempre que inovam, né, constantemente, a gente percebe que são empresas que elas não têm uma rotina tão fechada, né, nos seus procedimentos, né, naquilo que se propõe a fazer. Sempre buscam inovar, sempre buscam oferecer alternativas àquilo que querem, que fazem cotidianamente. Então, isso é importante porque, senão, fecha o processo de inovação. O mesmo vale para o OSM, né? Quando eu falo, tem que se maximizar um layout, né? Ou melhor, tem que maximizar um layout, não seria talvez, tem que se construir um layout mais eficiente. Não é o layout final que precisa ficar ali por 70 anos sendo o mesmo. O ideal, na verdade, é que, e aí a gente sabe do ponto de vista, talvez psicológico, eu posso dizer assim, né, que às vezes uma mudança faz bem, né, uma mudança ali dos postos de trabalho, né,
passa para as pessoas que algo muda, que elas não estão ali como se fosse um robô fazendo a mesma atividade desde sempre. Ainda mais quem precisa fazer esse tipo de trabalho, né, o tempo todo ali no computador, fechado, quieto, salado, quieto, sentado, enfim, né? Então, assim, mudanças, elas também trazem ali um ar de novidade, de que as coisas mudam, de melhoria, no sentido, assim, de mesmo quando elas não são, vamos dizer assim, demandadas como um problema, né? Então, muitas vezes é interessante a gente começar a pensar, né, a usar a mudança de uma forma estratégica até para gerar ali uma motivação para os funcionários ou para as pessoas que trabalham na organização. E sobre a questão da mudança de concepção, tem a ver com elementos mais amplos. Por exemplo, né? Eu tenho que deixar as pessoas mais próximas ou as pessoas fechadas, enclausuradas, incômodas? Eu tenho que deixar as pessoas se comunicarem de uma forma mais livre ou a comunicação ela tem que ser estritamente fechada, institucional, seguindo ali níveis de comunicação formal apenas, né? Eu tenho que permitir uma maior descentralização ou menor descentralização, né? Depois eu vou dar um exemplo aqui, mas se você pensa no serviço público, vocês têm aí programas de desburocratização, né, do serviço público, que tem a ver com algumas das discussões aí de OSM, eu vou tratar disso daqui a pouco. Mas vamos lá, né, porque o tempo não nos ajuda. Quando eu penso geral numa organização, seja ela pública ou privada, eu preciso sempre saber o seguinte, a organização tem... Pode falar. Estou tirando algum arquivo? Mais alguém não está vendo, pessoal? Não, para mim não está dando para eu ver, não. Tá tudo em preto a tela. Tá, é só você? Tem mais alguém? Gente, se puder me dar um retorno. Porque... Para mim está normal. Normal. Tá. Quem falou que não está vendo, tenta sair e entrar de novo, porque eu acho que está normal para todo mundo. Deve ser alguma coisa no seu computador, no seu Teams. Tenta fazer esse processo de você sair e voltar de novo. Enfim, todo mundo falou, a maioria das pessoas falou que está normal aqui. Isso acontece de vez em quando com o Teams. Tenta sair e entrar de novo, tá bom? Alguma coisa assim. Mas na gravação, de todo jeito, vai aparecer. Mas, para você conseguir acompanhar agora, tenta fazer aí essa tentativa de sair e entrar. Pessoal, então, quando a gente fala de uma organização, seja pública ou privada, a gente tem que pensar no objetivo dela, né? E quando o objetivo dela, seja no setor público, seja no setor privado, seja no terceiro setor, não importa necessariamente o objetivo, se ela for gerida de uma forma ineficiente, se os processos não foram organizados da melhor forma possível, né? Se não houver uma forma eficiente de transformar pessoas, informação, dinheiro, instalação, espaço e tempo de uma forma racional, né? Por isso que no final dos anos, na década de 90, ali com o MARI, como vocês são da administração pública sabem disso melhor que eu, houve todo um programa, um plano ali para deixar o Estado mais eficiente, né? Quando desenvolvido aí, vamos dizer assim, não desenvolvido, mas vamos dizer assim, idealizado, desenvolvido, implementado, na verdade, né, principalmente pelo Brescia Pereira, né, a partir de 95, 96 ali, com o MAI. Por quê? Porque começou-se a perceber que o setor público ele precisava ser mais eficiente do que ele estava sendo, né, e existiam ferramentas no setor privado que ajudavam nesse processo, inclusive a própria questão de OSM, porque até a década de 90, se nem o setor privado pensava muito em algumas ferramentas que hoje a gente estuda no OSM, que está o setor público, né, que era muito mais fechado a essas inovações que foram desenvolvidas no setor privado. Então, a gente começa a perceber que não importa o objetivo da organização, se ela não tiver um processo organizacional, se ela não tiver a organização, os sistemas e os métodos, né, que nos cabe aqui do OSM, muito bem definidos e organizados, planejados, aí no sentido do PODC mesmo, né, implementados, controlados, avaliados, ela não vai conseguir alcançar esses objetivos, ela perde na sua eficácia, né. No setor público, por exemplo, no atendimento das pessoas no SUS, ou no atendimento das pessoas numa escola, se precisa pensar nesses elementos de OSM, se precisa pensar de como é que vão ser organizadas as filas, de como é que vai ser organizado um layout para melhor atender as pessoas, como é que vai ser organizado o processo comunicacional, né? Como é que está o organograma ali
do serviço, das questões da saúde dentro de um município, né, para as pessoas saberem se comunicar, saberem demandar, saberem reclamar quando é o caso, né? Isso também vale para uma universidade, né? Então, não importa o objetivo, se essa OSM ela tem muito a contribuir, né, com qualquer tipo de organização, beleza? E a OSM ela vai juntar tudo, né, nos seus processos. Às vezes a gente fala muito do físico, porque é o mais fácil de visualizar, né? Mas são as pessoas, é a informação, é o dinheiro, é a instalação, é o espaço, é o tempo, como isso tudo vai ser transformado, como isso tudo vai ser reorganizado por meio do trabalho, obviamente, né? Que é o trabalho que vai transformar esses elementos todos aí, mas como que eles vão se organizar para ter um processo eficaz e eficiente. Então, a grande ideia que a gente traz da OSM é essa, né? Como uma organização funciona. Então, assim, o OSM, gente, é um processo fundamental, ou o que a OSM estuda é fundamental. Por isso que eu falei que muitas vezes o pessoal gosta muito de empreendedorismo, inovação, mas empreendedorismo e inovação só vai funcionar bem, né, ou só vai ser efetivo se a organização funciona bem seus processos, na sua estrutura, na liderança, né? Então, sempre você pode utilizar alguns exemplos aí de como é que funciona, certos processos naturais. E aí, como é que vai funcionar em uma organização, né, seja ela pública ou privada? Como é que eu vou ter esses funcionamentos? Como é que eu vou ter o processo de liderança? Como é que eu vou ter o processo de saber quem deve fazer uma coisa e quem deve fazer outra, né? Isso é uma coisa muito marcante, gente. Eu convivo, né? Acho que vocês estão, a maioria do setor público, né, tem demandas diferentes, mas eu convivo muito com alunos do setor privado e, assim, o que eles mais relatam é a ausência de OSM. Como é que falei, como é que é na sua empresa? Aí eles começam, aí tem uma hora que eles não conseguem nem descrever direito. Por quê? Porque não está definido, não está formalmente definido, né? Nem no ponto de vista da cultura da organização de fazer de uma forma. É tudo, às vezes, muito aleatório. Não, quando acontece qualquer coisa, é o meu chefe que decide. Não sei o que, é tal fulano, é ciclano. Não é nem cargo, não é nem setores, né? Muitas vezes é só a pessoa que toma todas as decisões, né? Centraliza os processos, e aí porque você que estuda aqui, você sabe da importância do fluxo de caixa, uma coisa básica, né? Fluxo de caixa, né? Controle do fluxo de caixa. Você já falou isso para o proprietário, não sei o que. Não, ele de vez em quando ele paga o negócio dele lá com o caixa da empresa, e aí não sei o que, mistura o dinheiro, tudo vira uma bagunça. Aí você fala, mas aí não tem jeito, né? Obviamente, né, no setor privado, isso não é nenhum crime, né? Eu sou dono da empresa, eu posso fazer o que quiser com dinheiro, entre aspas, né? Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que é um princípio básico de você separar o que é da empresa e o que é da pessoa, né? A maioria dos meus alunos sempre fala, não, lá não separa não, ele pega o dinheiro lá na hora que ele quer, ele não separa o que é para investimento, não separa o que é para remuneração própria, não separa o que da empresa, né, como uma entidade jurídica e tudo mais. Obviamente no setor público não é assim, porque, né, aí já seria corrupção, né? Mas no setor privado, que é um princípio básico para você fazer uma boa gestão do seu negócio, poder separar, né, o que é da empresa e o que é seu, né, que tem a ver com a questão da própria OSM também, isso não é muito bem colocado. E os alunos, quando vão descrever as empresas, você começa a perceber que está um pouco meio que bagunçado, desorganizado. Às vezes a ideia é muito boa, a empresa tem uma ideia fantástica, o negócio que está começando e tudo, mas tudo muito desorganizado. Por isso que a gente tem que estudar empreendedorismo, inovação, mas tem que estudar também o OSM e tem que aplicar, né, as ferramentas. Então, para andar um pouquinho mais rápido, né, é o estudo das organizações por meio da análise das partes, né? Principalmente porque no OSM a gente tem essa possibilidade de analisar os setores específicos, os departamentos, né? Na sua interdependência com a organização como um todo, definir esses arranjos, esses processos e criar os procedimentos para que isso funcione bem, né? Criar um procedimento, será, de funcionamento de uma aula, os procedimentos de um pedido, os procedimentos de cobrança, né? Então, por exemplo, procedimento de cobrança, muitas empresas não sabem cobrar. E aí, às vezes, cobram, né? Existe a famosa cobrança, não sei se é a palavra correta, mas existe cobrança indevida,
Inclusive, a pessoa que está devendo pode levar a empresa na justiça. Ah, mas por quê? Porque fez uma cobrança indevida, existe até existe legislação para isso, né? Os procedimentos de como você deve ser cobrado. Não, sei lá, você estava lá, você viu a pessoa que devia, gritou ela no meio da rua que ela te deve, né? Ué, existe procedimento, inclusive, de você cobrar quem deve. Então, assim, o básico que você precisa, né, de funcionamento são procedimentos, né, que evitem desperdiçar tempo, material, esforço ou, inclusive, gerar problemas jurídicos com não seguir corretamente procedimentos de cobrança de uma dívida que seja, né? Em relação aos elementos, né, da OSM, existe uma diferencinha, né? Obviamente, cada um significa algo dentro desse quadro, né? A organização é preocupada com essa estrutura, né, que é esse desenho que a gente faz da organização, que na verdade é quem está em determinado nível hierárquico, quem está no outro. Eu obedeço a quem, a qual regra que eu sigo, eu reclamo, vamos pagar no dia a dia, eu reclamo com quem quando acontece um problema, é culpa de quem quando acontece um problema, ok? Então, por exemplo, eu estou atualmente também na função de chefe de departamento. Então, semana passada teve um problema com discente e professor. Então, eu estou como chefe de departamento, num certo nível da estrutura hierárquica, resolvendo uma questão que aconteceu, digamos, num nível hierárquico abaixo do meu. Por quê? Porque é uma questão de responsabilidade, tem uma questão de nível hierárquico, tem uma questão de que acontecendo ali naquele, mesmo que seja, que eu não tenho nada a ver com a situação, essa situação, né, dentro do nível da estrutura hierárquica, vai caber para mim, né, solucionar esse problema. E acima de mim, obviamente, existe uma infinidade de outras instâncias, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista da estrutura organizacional, né, com essa possibilidade de resolver os problemas. Então, tem a ver com a distribuição das funções, dos cargos, né, da comunicação, do desenho mesmo institucional da organização. E aí a gente consegue ver o seguinte, a gente consegue ver se está centralizado, descentralizado, a gente consegue ver elementos da burocratização, a gente consegue ver se tem ou não participação das pessoas que compõem a organização. Tudo isso pela estrutura organizacional a gente consegue avaliar muito bem. E o sistema, gente, é como é que essas partes se relacionam, né? É como um setor se relaciona com o outro, é como a produção se relaciona com a finanças, se relaciona com o marketing, é como que os processos, não os processos, mas é como que eu consigo, na verdade, os processos, eles vão, né, mostrar essa intercalação entre sistemas, né, diferentes, né? Quando a Edna falou, eu sou uma escola, e aí tem um sistema municipal de educação, né, um conjunto de instituições no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, e como é que isso tudo vai se relacionando, né, é importante para considerar desse ponto de vista, né, sistêmico. Então, o que a gente faz aqui numa unidade, né, depende de um conjunto de outras instituições que é do sistema educacional como um todo. Lá em cima é o sistema educacional, digamos assim, não do ponto de vista de instituição só, mas do sistema como um todo, né? E aí existe um conjunto de comunicações, um conjunto de relações entre uma unidade específica, né, e os sistemas cada vez maiores, até ser o caso do sistema institucional, ou até o caso de um MEC, vamos dizer assim, do ponto de vista de nomear uma instituição, o mesmo com o sistema de saúde, né, o mesmo com as empresas, né, o mesmo com organizações do terceiro setor e outras. E o método seria mesmo as técnicas, né, de trabalho, né, aquilo que é feito do ponto de vista mais prático, vamos dizer assim, né? São as técnicas que são colocadas, né, dentro desses sistemas, né, que é onde essa organização vai estar presente também como um sistema para fazê-la funcionar, né? Para fazer, vamos dizer assim, as engrenagens funcionar. E aí, passando um pouquinho do histórico, né, da OSM, né, a OSM vai surgir como uma área de OIM, né, de organização e métodos, né? E para quem já estudou essa parte da administração científica, né, lá do início do século, percebe que muitas coisas vêm daquela própria noção do Taylor, né, de colocar, olha, você precisa de uma organização, de um espaço específico onde o funcionário fica, ele precisa passar por
vamos dizer assim, um percurso específico, né? Ele precisa realizar um movimento específico em um tempo específico, né? Essas noções são as noções, digamos assim, que vão estar até hoje presentes na OSM. Quando eu falo de layout, é para reduzir tempo e movimento, né? No fundo, né? Quando eu falo de vários procedimentos aí de OSM, eu estou falando de elementos que vai reduzir tempo e movimento. Tempo do processo comunicacional, tempo do atendimento, tempo de uma fila, ok? Tempo no processo de tomada de decisão. Redução de movimento corporal no trabalho, redução de movimento dentro de um supermercado, redução de movimento para se comunicar dentro de uma organização, seja ele físico ou virtual, né? Redução do movimento de executar um conjunto de tarefas, tudo isso, né, pode ser otimizado, né, com as técnicas que nós temos de OSM. Já na década de 50 já começam novos desenhos, né, porque antes era tudo baseado numa estrutura mais, vamos dizer assim, no modelo das grandes empresas, não existiam métodos mais participativos, mais descentralizados, não existia tanta ideia do trabalho em equipe, enfim, né? E aí você começa a ter desenhos organizacionais muito diferenciados, né? Empresas que trabalham de forma mais, vamos dizer assim, aquele organograma no formato mais circular, ou um organograma no formato mais descentralizado ou mais centralizado, né? Mas aí é que começa a surgir práticas mais participativas de organização que vão refletir no organograma, né? Que vão refletir na forma como se organiza. E, obviamente, é a racionalização dos processos que está em jogo. Essa racionalização que é um princípio, não digo um princípio, mas um elemento básico da administração científica, né? Que é gerir de uma forma que seja racional. De 60 até 80 vai popularizar muito esses profissionais, né? Mas ainda não tinha a questão da informatização, né? Que é só em 80 para frente que ganha mais força, né? Principalmente, né, com a terceira revolução aí, a questão dos computadores e tudo mais, que aí a parte de sistemas, né, eletrônicos, vamos dizer assim, sistemas computacionais vão ganhar força. Até o momento, os analistas eles desenhavam os processos, né, e as melhorias, né, e reorganizavam estruturas e tudo mais. E aí vocês podem lembrar dos consultores, né, que chegavam nas organizações, como na época da reengenharia, e indicava o seguinte: olha, aqui a solução é reengenharia, e joga tudo no chão, começa de novo os processos. Ou aqueles que tinham uma ótica mais da melhoria contínua, nós vamos chegar aqui na organização, nós vamos começar a melhorar processo por processo, né, até que de uma forma sistêmica a organização vai ser mais, vai otimizar todos os seus processos. Então, inclusive, existem métodos diferentes de se pensar, né, a reestruturação e a reorganização de uma empresa, né? Então, vocês podem estar na empresa, né? E quando a reengenharia se tornou muito forte, final de 80, início de 90, a reengenharia era algo mais, vou usar a palavra radical, entre aspas, no sentido assim, ó, derruba e faz de novo, né? No sentido assim, tá tudo muito errado, vamos reconstruir a organização, os seus processos e tudo mais. Que era divergente com aquela espírito daquela posição mais japonesa, né, do melhoria contínua, né? Não é derrubar e jogar no chão, você tem a aprendizagem, é melhorar aquilo que já foi construído até o momento, né? O que você pode melhorar disso, né? Vou dar um exemplo, né? E o Teams, né? Será que depois a gente voltar para o presencial, vamos encerrar aí a pandemia, né? Pus o fim da pandemia em 2020, perdão, 2022. Fim, declarado fim. Mais um ato aí, declarou o fim. E aí? Derrubar tudo relacionado ao Teams? Não vai ter mais reunião no Teams, não vai ter mais aula no Teams, né? Qualquer plataforma, não vai ter mais nada. Vamos jogar isso aqui no lixo? Ou a gente vai utilizar isso que nós aprendemos a duras penas, muitas pessoas, né? Muitos professores, talvez não é o caso de vocês, mas muitos teve uma dificuldade imensa, né, de entrar nesse modelo aqui. Será que a gente vai jogar isso aqui para fora, no lixo, e vai simplesmente desconsiderar, ou a gente vai utilizar o que nós aprendemos agora, né, do ponto de vista da educação mesmo, né, e começar a fazer mais reunião virtual, e começar a, talvez, a oferecer mais
partes de aulas virtuais ou outros elementos. Eu vou dar um exemplo, né? Reunião de colegiado, né? Com 15 professores, tinha 6, 7, 8, o mínimo necessário, né? A reunião de colegiado no Teams nunca teve menos de que 85, 90% dos professores. E aí? O que é mais eficiente? A gente fazer reunião de colegiado futuramente presencial ou fazer reunião de colegiado só presencial? Será que dá para fazer o híbrido? Vai ser o presencial? Mas, por exemplo, as reuniões de colegiado podem ser virtuais, porque as reuniões de colegiado, gente, eu que tinha que organizar, é um sofrimento. Por quê? Porque os professores estavam em cidades diferentes, né? Obviamente, trabalhos diferentes, tem a distância, o custo, e não participavam. Mas pelo modelo virtual é 98, 95%. Então, 80 é pouco, 95% de participação. Por quê? Porque o professor pode estar em qualquer lugar. Alguns já participaram de reunião de colegiado de carro, né? Assim, estavam parados, segundo a pessoa. Eu espero que eles estavam dirigindo, né? Mas, enfim, se for pelo áudio, né? Enfim, alguns já fizeram isso com certeza. Mas, né? Tirando essa parte, o que significa, né? É uma das coisas que, do ponto do sistema educacional, a gente vai ter que pensar, sabe? Eu sei que existe toda uma disputa entre presencial e virtual no mundo da educação, vocês sabem disso, né? Extravasa o nosso entendimento aqui agora, não estou entrando nesse debate, estou dizendo o seguinte: o que nós aprendemos em relação a utilizar sistemas, talvez seja melhor pensar do ponto de vista de uma melhoria contínua. Muitas reuniões, a gravação de aula, muita coisa foi aprendida e muita gente teve que se esforçar para aprender. Eu lembro, pessoal, quando a gente começou a usar o Teams, aluno não conseguia entrar, professor não conseguia entrar, não conseguia, a Cristina falou, otimiza o tempo, né, de deslocamento e de um conjunto de outras coisas. Perfeito. A gente às vezes tinha dificuldade de enviar arquivo para aluno também. Tinha um conjunto de elementos que depois que a gente aprendeu, né, otimizou muito, né? Então, e isso é o que o futuro talvez nos aguarda, né? Que no caso do ensino, ele sempre tenha que incorporar cada vez mais esses elementos do virtual. Não significa em momento algum, né, eliminação do presencial, mas que fazer ele literalmente ele cada vez mais híbrido, não seja ele presencial, mas ele, né, o presencial híbrido, não sei se deu para entender, né, utilizando ferramentas do virtual, né, e da mesma forma que o Teams, eu não sei se há quantos anos, não sei se vocês já fizeram alguma graduação ou pós-graduação no modelo virtual, né, mas existia um modelo virtual antigo, que é o modelo virtual do AVA, né, e dessas plataformas, que eu acho que muito se modificou depois que a gente descobriu que eu posso ter uma EAD, que também existe esse momento aqui, né? Eu posso ter uma aula que é a virtual, no sentido, né, tradicional do EAD, à distância, mas que não precisa ser só faz exercício tal, lê o capítulo tal, não, que o professor ele pode, inclusive para mim é até mais fácil, eu acho, porque mantém um contato com os alunos, enfim, né? Se quando é um período maior ou mais disciplina, gera até interação e tudo mais, né? Que a gente pode simplesmente entrar, eu estando lá no Rio de Janeiro, não é pertinho, lá no Amazonas, né? Eu posso entrar e fazer a minha atividade EAD estando frente a frente com o professor. Então, esses elementos todos, né, tem que se pensar, e a OSM ajuda muito, né, nesse contexto. Na minha opinião, é a questão da melhoria contínua, né? Nunca destruiu algo que se aprendeu, é o melhor caminho, né? Aprendemos agora a utilizar vários aplicativos e ferramentas virtuais, né? Vamos abandonar todas elas? Não é o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho é sempre nesse sentido da melhoria contínua. E para quem não conhece o tema, a reengenharia também foi muito criticada, né? Porque muitas empresas que passaram pela reengenharia se deram mal, porque mudaram de uma forma muito drástica e aí não aproveitaram aquilo que já sabiam, né? Acho que o melhor exemplo nós temos é uma Netflix, né? Que todo mundo aí deve ter e tá doido para assistir. Então, eu também, inclusive, já tem 2 filmes ali que tem que assistir hoje. É um sobre tubarões e um outro que entrou ali.
Enfim, alguns filmes não são muito bons, mas a Netflix, o que ela tenta sempre no sentido de melhoria, né? É o próprio algoritmo dela, né? O algoritmo que vai pegando ali o que as pessoas gostam, e elas vão oferecendo conteúdos em torno daquilo que as pessoas gostam, ou seja, nunca de desprezar o que as pessoas querem do ponto de vista daquilo que ela vem oferecendo, né? Você pode ver que ela se arrisca algumas vezes, mas não se arrisca muito, né? Até isso muitos vão criticar, tipo, não tem um conteúdo assim tão inovador. Por quê? Porque ela vai sempre tentando oferecer aquele conteúdo que o próprio algoritmo diz que é o que as pessoas gostam, né? Um exemplo disso, enfim, um exemplo... Isso, gente, tem a ver com gestão, né? Porque estou falando de uma empresa, de uma organização, tem a ver com pesquisa de mercado, tem a ver com marketing e tudo, né? Desde Stranger Things lá, a Netflix descobriu que qualquer ser humano adora ver filme. Quer dizer, a gente já sabia disso desde os livros do Stephen King, né? Mas talvez de uma forma tão clássica assim. Que nostalgia dá público, né? E que a década de 80 deixa todo mundo empolgado. Mesmo eu, que nasci em 80, fico empolgado com o que é da década de 80, porque tem um imaginário popular, essa coisa toda, né? Então, assim, a gente descobriu que ela descobriu que o pessoal gosta disso, que gosta de crianças como protagonistas e tudo mais. Aí vocês podem observar que tem um conjunto de filmes, teve até uma série recente lá, aquela a Rua do Medo lá, apesar que é um livro, mas que é um Stranger Things de outro gênero, quase, assim, porque tem o mesmo, inclusive utilizou uma atriz que está lá, ou seja, ela aprende e vai oferecendo para as pessoas, né, aqueles elementos que dão aquela segurança, tentando evoluir, mas não evoluir de uma forma, eu vou abandonar aqui o que o algoritmo me diz e vou oferecer algo totalmente diferente, né, e isso poderia ser bem, não bem visto pelo público. E nessa questão da melhoria contínua, hoje que nós temos os sistemas ajudam, né? Porque não sei se alguém aqui tem uma página de Instagram e consegue ter toda uma análise ali, né? De quem assiste, do que é mais curtido, do que não é, né? Eu, por exemplo, eu sigo o Paulo Cuenca, ele tem um perfil, enfim, é um empreendedor dessa área, né? E é muito interessante. Às vezes ele posta assim, ó, vou mostrar para vocês o melhor horário. E aí ele mostra pelos resultados que ele consegue ter acesso, né? Qual que é o melhor horário para postar, onde é melhor postar, o que é melhor ter, o que é melhor não ter. Tudo isso que a tecnologia hoje oferece, né, ajuda muito a você sempre estar reorganizando, né, as suas atividades. E da década de 90 é quando isso começa a se tornar mais forte, né? E vem até os sistemas operacionais que conseguem ter controle de tudo, né? Os ERPs, enfim, as grandes dados, os programas que conseguem, né, gerir e transformar um conjunto de dados muito grandes, né, e que são incorporados na OSM aí nessa era da informática, né, para dar eficiência nos processos, né, obviamente. E aí, para terminar, então, pessoal, um pouco dessa discussão da OSM, mais teórica, né, esse novo OSM é o OSM do ponto de vista estratégico. Não adianta ser. Por que vocês fazem o trabalho? Não é só para ir lá e organizar e deixar tudo isolado e gerar um formulário, um fluxograma, um órgão, porque a gente adora isso, né? O setor público gosta disso mesmo também, né? Isso aí eu posso falar também, adoro o formulário. Formulário de matrícula, formulário de monitoria, formulário. Aí, se o formulário não for usado para algo de forma estratégica, ele é só uma disfunção da burocracia, né? No sentido assim, ele gera um excesso de papel, um excesso de fluxo, um fluxo muito grande. O que é um fluxograma muito grande? Começa o início do fluxograma, aí vem um processo, vem um arquivo, vai arquivo, abre, vai processo, sendo que você poderia fazer ele de uma forma mais direta, digamos assim. Não no setor público, não é, no ponto de vista de corrupção, né?
Não é do ponto de vista de pular as etapas, é reorganizar os processos de uma forma racional, né, para que ele não demore tanto tempo, que é muito dessas políticas de desburocratização, inclusive do governo de Minas Gerais vem tentando fazer, os aplicativos, como é que é o nome, gente? A digitalização dos serviços públicos, né, tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com buscar um processo mais racional. Tem aí seus limites, obviamente, mas serve de exemplo. Então, quando eu faço um formulário, um fluxograma, um organograma, ele tem que servir para alguma coisa. Que coisa? Que a organização alcance seu objetivo. Senão não serviu, né? Eu sei. Você usa o SEI, Nayara? O SEI eu estou aprendendo, tá? O SEI, eu ainda brigo com o SEI. Eu sei da relevância dele, mas tem dia que me dá uma tristeza. Professor, tem uma colega que fala assim, ó, do SEI, nada sei. Exatamente. Eu não sei o que dizer do SEI ainda, tá, gente? Eu vou usar essa saída. É maravilhoso, mas eu não acho ele, a gente chama de user-friendly, né? Como é que é? Interface amigável. Eu não acho ser amigável. Eu vou ser bem sincero aqui. Se tiver alguém aí que discorda, pode discordar, mas o que é um aplicativo? Existe essa discussão, né? Aplicativo, sistema amigável. O que é um sistema amigável? O Windows. Eu entro aqui, ó, gente, Word, né? Isso tudo, eu acho isso bem amigável, assim. Tá escrito ali o que fazer, tem muitos programas que tem essa plataforma amigável, é muito fácil de você saber o que fazer nele, né? Você baixa o programa e você lê e você entende o que fazer, né? A Netflix, né? Quer algo mais amigável que a Netflix? Muda a legenda, tá lá bem na sua cara, faz aqui, faz aqui. Inclusive tem umas plataformas, a Prime da Amazon, ela não é tão amigável quanto a Netflix, assim, de estar tão na sua cara, assim, o que você deve fazer, né? Eu acho que o SEI é muito bom, mas não acho ele amigável. Quem não conhece o SEI, gente, mas se perde de uma forma, assim, como se estivesse no meio de um mar aberto e sem saber o que fazer. Então, assim, depois que aprende, muitas pessoas argumentam que fica mais fácil, mas eu, na minha opinião, não é um sistema muito amigável. E é maravilhoso do ponto de vista de você não precisar de papéis e de processos assim tão complicados. O que eu digo do SEI por ontem é que às vezes é muito mais fácil mandar um e-mail do que conseguir mandar uma resposta pelo SEI. Ontem um colega meu, a gente ficou aqui uma tarde inteira aqui para anexar um negócio, nós anexamos no processo errado, pegando o que a Nayara falou, sendo que o e-mail a gente sabia, o e-mail estava lá, era só responder com cópia, clicar em responder que chegava no e-mail lá, mas tinha que ser pelo SEI, a gente passou a tarde inteira brigando, tentando achar o processo, mas enfim, espero que tenha dado certo. Esse tipo de sistema, né, o SEI é um formulário nesse sentido, né, aquele formulário que às vezes a empresa adota, implementa e que não ensina para ninguém como usar, né, e aí o funcionário às vezes nem sabe marcar no formulário, né, então você tem que utilizar esses formulários, fluxogramas e sistemas para o objetivo, né, da organização, né, usado de maneira estratégica e não simplesmente para gerar mais dados escritos, para gerar mais burocracia para as pessoas. Burocracia não, né, gente, né, a disfunção da burocracia, né? E aí, para terminar, né, muito do novo OSM é reduzir custo, satisfazer o cliente, que tem a ver com o meu layout que eu falei mais cedo, né? Dar qualidade aos processos, ou seja, são coisas para a empresa como um todo, né? Não é só simplesmente deixar um cenário mais bonitinho e algo nesse sentido assim, né? Antes era muito interno, muito focado só no departamento, com impacto muito interno. Hoje o que a gente entende do OSM é muito voltado para uma questão mais de ser estratégico para a organização, né? E no serviço público não é diferente, porque o que seria, né, no sentido o OSM no setor público, né? Uma das coisas, né, é fazer com que o cidadão ele possa, né, ter acesso aos serviços públicos de uma forma mais fácil, mais ágil, mais rápida, mais uma forma. A Lucimar falou que está com
curso que não tem, eu sei, você vai ter uns tutoriais, tem algumas questões assim, mas eu falo assim, não é, se você entrar do nada, né, você fica meio igual eu tô aqui, né, tipo, meio assim sem saber para onde vai. Mas é interessante porque, né, do ponto de vista dos sistemas, né, eles buscam não desperdiçar tempo, não desperdiçar movimento, não desperdiçar papel, né? Entra até a questão da sustentabilidade, né? Foi-se essa época que precisava de pilhas e pilhas de papel para um documento, essa questão da assinatura e tudo mais, né? Eu já tenho 2 anos que eu não assino nada na mão, pra vocês terem noção. É só virtualmente, né? Porque eu sei, não sei, você assina, né? Obviamente, mas eu estou falando assim, quando é um documento de Word, eu só copio e colo a assinatura, né? E coloco ali, né? Cola a minha assinatura e já resolve. Antes, né, todo um processo, enviar papel, enfim, esse tipo de coisa, né? Às vezes você tem um processo seletivo que você tinha que enviar o papel lá para o Rio Grande do Norte. Hoje em dia, né, tem os processos seletivos, né, que aí tem a ver com o que a Lucimar falou. A Lucimar falou que é do serviço público, né? Os processos seletivos, você já pode enviar tudo pelos sistemas, enfim, facilita muito esses processos. E aí, voltando, né? Por que tem que ser de uma forma estratégica e no caso do setor público, né? Esses sistemas, eles têm que, né, ajudar o cidadão a ter acesso ao serviço de uma forma mais rápida e prática. Eu gosto muito do aplicativo ali do MG, né? Não só pela folha de pagamento, vocês podem me argumentar, não, folha de pagamento que sai ali, né? Tudo é ótimo, né? Enfim, ninguém a gente tem que ter acesso à nossa folha de pagamento de uma forma mais fácil. O aplicativo é maravilhoso para isso, né? Eu falo do MG App, mas tem um conjunto de outros serviços que eu tenho acesso aqui de uma forma muito rápida e outros, né, do setor público também, que vem sendo adotado em vários municípios, em vários estados aí, que dão esse tipo de acesso, né? E esse processo de desburocratização, de digitalização dos serviços públicos, tem até uma lei, né, acho que essa lei tem 3 anos, eu acho, que é uma voltada para a digitalização dos serviços públicos, né? Que também é um desses exemplos de como você transformar, né, esses processos aí para o cidadão conseguir de uma forma mais rápida e ágil ter os seus direitos, né? E do ponto de vista dos funcionários, né, dos burocratas de rua, né, para usar o nome de quem está lá na linha de frente, né, os sistemas têm que ajudar no dia a dia, né, a evitar a quantidade de papel, evitar o desperdício de dinheiro e de tempo, né, a ajudar aí nos processos de ter tudo mais sistematizado e até mesmo, né, evitar, vamos chamar assim, problemas jurídicos, né? De você ter tudo no SEI, você tem tudo aí assinado, você anexa os arquivos, tem todo você consegue acompanhar todo o processo, né? Então isso aí pode ajudar, quer dizer, pode não, ajuda aí com possíveis equívocos ou até mesmo, né, de você perder alguma informação. Então isso é bom, né, para o cidadão, não sei específico, mas estou falando assim, os sistemas que são adotados para a agilidade do setor público, serviço público, né, e um como o SEI e outros, né, do ponto de vista dos funcionários, né. Então, eu acho que isso é inevitável também, esse tipo de processo, né. Então, pessoal, essa é uma das discussões da OSM, né, ela precisa sempre ter algo a mais. Vamos mudar o layout, né, o SAP, sim, esses sistemas, né, de controle gerencial de uma forma geral, né? Mas toda vez que você vai fazer isso, você tem que pensar assim, eu vou arrumar o layout, vou mudar o layout, mas para quê? Né? Ele tem que trazer alguma coisa. Vou adotar um formulário, para quê? Ele tem que trazer algum benefício, ele não pode ser só, né, mais um formulário que vai virar a gaveta, que vai para a gaveta. Ele sempre tem que ser estratégico, essa é a ideia da OSM estratégica. Por isso que quando eu passo o trabalho para vocês, não estou cobrando no limite, né, uma análise, uma proposta de melhoria, mas vocês poderiam colocar ali já alguma sugestão de melhoria, quem sabe fala para a empresa, quem sabe fala aí para o seu setor que você está, né? O OSM, gente, é a matéria que eu tive mais retorno, uma das matérias que eu tive mais retorno positivo na minha vida de professor, né? O que isso significa?
Normalmente você manda os alunos, você pede, né? Você passa o trabalho, né? Não é o caso de vocês aqui, não quero comparar, porque né, o presencial de 5 meses para executar a atividade é diferente. Mas assim, normalmente você fala, ó, gente, vocês têm que escolher uma empresa, tem que fazer a análise atual, tem que fazer as melhorias e tem que apresentar e tudo. Muitos alunos têm um retorno muito positivo por parte do gerente, por parte do sócio administrador, do proprietário, né? Tem alunos até que, na minha época, quando fez comigo, na empresa, colegas que foi contratado, eu sei muito bem de uma colega que, por exemplo, que fez no supermercado, né? E aí ela começou a aplicar aquilo tudo, né? Ó, layout, fila, é o tamanho do corredor, onde tem que ficar à disposição e tal. E aí apresentou lá para o supermercado lá da cidade, o cara gostou tanto, enfim, deu um estágio para ela. Então, assim, a OSM, quando você consegue aplicar aí as técnicas, os métodos, você sempre consegue um retorno muito, muito positivo, sabe? Porque você consegue demonstrar coisas que são muito práticas e o empresário ou o próprio servidor público, quando vê o que você propõe, fala assim, é verdade, eu estou fazendo um negócio que não tem eficiência e era, assim, uma mudança simples de fluxo comunicacional, de layout, de reorganização de processo, enfim, né, que vai ter como contribuição aí, né, reorganizar os processos, aumentar a produtividade e buscar sempre o menor custo aí, seja em qualquer setor. Então, pessoal, rapidinho aqui, na finalidade é tudo isso, padronizar procedimentos, eliminar atividades desnecessárias, otimizar processos, reduzir custos, né, racionalizar as tarefas, a distribuição das tarefas, elaborar os manuais e formulários que precisam, né, e melhor distribuição do espaço, que é o caso do layout, né? E quais são as áreas de atuação? Eu vou passar, porque, na verdade, qualquer departamento, a OSM é necessária porque ela vai estar ali na própria estrutura da organização, né? A própria forma como as pessoas vão ou não se comunicar tem a ver com a OSM, né? Onde elas vão ou não sentar, né, dentro da organização tem a ver, porque isso vai ser, inclusive, objeto de estudo e padronização da própria OSM. Que formulários eles vão preencher, né? Enfim, que procedimentos vão seguir, né? Então, a atuação muito ampla. Mas o que eu acho que é legal, né, esses últimos dois slides aqui, que tem a ver com o que eu consigo perceber, né, com a especificidade da OSM. A burocratização e a desburocratização, que eu até falei em relação ao setor público, a organização formal e informal, a estrutura de controle, os níveis hierárquicos, os departamentos e a questão da descentralização, a estrutura como um todo, o desenvolvimento organizacional, a implementação, né, de uma administração mais holística, em que as partes se relacionam melhor, e os métodos que eu tenho para isso, né? Aí eu tenho a elaboração de layout, e não vamos entrar em todos, e nem todos estão, inclusive, na emenda. Elaboração de distribuição de trabalho, construção de procedimentos operacionais, distribuições de instrumentos normativos, elaboração de instrumentos normativos, gerenciar processos, elaboração de modelo de regimento interno, desenvolvimento de qualidade e padronização. Então, vou dar um exemplo aqui, né? A Lucimar, por exemplo, acho que, pelo que eu entendi, ela é da OENG, que talvez seja a pessoa que está mais perto da questão do Teams, né? Existe aí, a OENG deu vários direcionamentos para a utilização do Teams, né? Mas os professores sempre acontece aquilo que é imprevisto, né? Sei lá, a queda faltando 1 minuto para o fim da prova. Professor, fui enviar e faltava 30 segundos e o sistema caiu. Enfim, aquelas coisas que não tem como modelo nenhum no mundo prever a especificidade, digamos assim, né? E aí, muitas unidades passaram por essa discussão. A gente aqui teve essa discussão, inclusive em colegiado, a gente vai ou não criar procedimentos operacionais para padronizar, por exemplo, se a prova acaba às 11 horas e o aluno vai enviar faltando 1 minuto e cai o sistema, e aí, o que resolve? Né? Como é que fica? Enfim, era o tempo, mas era, sei lá, faltava 30 segundos ou 10 segundos, enfim, né? Padronização para casos que não existe, assim, digamos assim,
algo que já vem, apresentado. Então, a gente, inclusive, teve essa discussão em colegiado de tentar pensar, enfim, procedimentos padrões para evitar esses desentendimentos. Por quê? Porque, por exemplo, nesse sentido, mas a gente sempre aconselha os alunos, gente, faltando 5 minutos, envia. Mas, tem essas questões, né? Tem gente que não envia, tem gente que envia faltando 10 segundos. E aí, se faltar 10 segundos, o sistema cair, e aí, né? E para padronizar, por que a gente que evita conflito? É porque se um aceitar, professor A aceitar em certa condição, professor B em outra, professor C em outra, você já sabe o que vai acontecer, conflito de aluno com professor, né, porque vai querer exigir a mesma coisa, ou outro professor que não deixou, que seguiu um padrão diferente. Então, essa padronização, né, que é uma padronização interna, não estou falando nem da padronização do ponto de vista, né, de normas gerais, mas é uma padronização, né, para um setor específico, para um departamento, para um procedimento, igual o professor cria no seu plano de ensino, enfim. A OSM é uma área que se preocupa muito com isso, e ela entende que padronizar é evitar conflito, né? Não é aquela padronização no sentido da disfunção da burocracia, né? Você só pode fazer desse jeito, isso aqui, não. É uma padronização racional para melhoria, né, dos processos. Então, essa é a grande definição do OSM, né, das atividades. Isso aqui, pessoal, eu vou passar para vocês, enfim, né? Que é a definição do Tadeu Cruz, é estudo das organizações por meio da análise de cada uma de suas atividades, a fim de criar os procedimentos para interligar isso de uma forma racional, sistemática. E, principalmente, destacando essa expressão aqui, que é a questão sistêmica, né? Que as partes possam se comunicar, né? O layout tem a ver com a comunicação, que tem a ver com o arranjo físico, mas que tem a ver com a satisfação do cliente, mas que tem a ver com o funcionário se sentir parte ou não da organização. Por exemplo, ele está fechado num cubículo, ele está junto com as outras pessoas num ambiente aberto, né? Ele está próximo ou não do gerente, do chefe, do proprietário, do supervisor, ou ele está isolado, né? Ou seja, um layout conecta vários elementos, né, de ordem, né, de concepção da própria organização, beleza? Muito bem. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, como eu dividi em 2 dias, né, que aí já dá mais do que as 4 horas que era exigida, eu vou fechar essa apresentação, né? Na semana que vem eu vou fazer as apresentações um pouco mais de alguns elementos mais técnicos, né? Mas aí vou dar o tempo para vocês apresentarem também, quem quiser me mostrar, beleza? Mas eu vou dar umas dicas para vocês aqui, que são dicas de algumas coisas que eu não posso fazer, que foram aquelas que eu comentei no início, né? Que é mandar link para vocês de apostila, mas dá uma olhada, pessoal, né? Tem apostilas maravilhosas, tem apostilas aplicadas ao setor público, né? Tem aplicada a secretarias, a prefeituras, a universidades, né? Os links, na verdade, eu acho que eu vou ver depois ali direitinho. Links no YouTube com aulas, né? Que vocês podem acessar. Como construir um fluxograma. O YouTube tem vídeos muito bons. Ó, aqui é a simbologia, aqui você começa, aqui você dá um exemplo simples e vocês conseguem acompanhar muito bem. Acho que é uma das coisas que a gente precisa adotar, que é uma das aprendizagens nossas, né? E eu falo isso sempre para meus alunos, até hoje eles não aprenderam, gente. Eu acho que vocês que estão no EAD sabem disso melhor que eu. Nenhum aluno presencial sabe que existe YouTube para aprender matéria. É sério, é surpreendente. Então, assim, eu sei que vocês têm mais desprendimento disso, mas sempre o meu exato professor, que eu falo, gente, olha, tem YouTube, tem internet, dá uma busca aí, eu sei que vocês já são mais acostumados por causa do formato, né? Ó, vamos, por exemplo, como fazer um layout, gente, tem muito software bacana, tem muito desenho, tem que usá-los, porque senão, eu mesmo, de vez em quando me vem uma coisa assim, eu falo, deixa eu dar uma olhada no YouTube primeiro, antes de abrir
o livro desse tamanho aqui para tentar entender. Deixa eu dar uma olhada aqui no vídeo aqui no YouTube que vai me ajudar. Óbvio que você precisa do livro, né? Mas para certos, ainda mais procedimento mais técnico, né? Quantos vídeos de Teams eu não assisti? Nossa Senhora, aí tudo ficou bem mais fácil. Beleza, pessoal? Tem alguns programinhas aí, se vocês quiserem usar para o layout, senão o PowerPoint também ajuda bem. E é aquilo que eu falei, a gente vai cobrar a partir disso que eu comentei aqui para vocês. Quer fazer análise de 10 anos? Pode fazer, mas eu estabeleci a pandemia, a pandemia como sendo um marco para análise das mudanças. O layout pode ser de um departamento só, ok? O organograma, no caso da EJNA, pode ser só da escola, né? Como é que funciona essa escola, né? Digamos assim, que o organograma, o organograma é útil para isso, né? Um aluno tropeçou e machucou. Quem que vai ser procurado? Uma mãe veio com uma reclamação ou um pai. Quem vai ser procurado? Isso é o que o organograma, né, estrutura, né? É por isso que é importante ter um organograma bem construído, porque senão você não sabe, ninguém sabe a quem procurar na hora de uma decisão. Pessoal, eu estou à disposição. Eu posso responder por lá, eu posso responder por aqui também. Não sei se vocês já utilizaram. Deixa eu só fechar a gravação aqui, que é uma parte só de comentário.